tudo bem? Hoje nós vamos fazer um programa pontuando, mais uma vez, sobre inteligência artificial. Andei lendo umas reportagens falando sobre tratamentos psicológicos através da IA. E houveram críticas, dependências, e parece que não existe uma especificidade. Uma das notícias que eu li dizia respeito ao seguinte: em países como Taiwan e China, jovens têm recorrido a chatbots de IA para suporte emocional devido à dificuldade de acesso a serviços profissionais, altos custos, estigmas sociais. Ferramentas como ChatGPT e NBot oferecem suporte imediato e discreto, sendo particularmente atraentes para gerações mais jovens a discutir saúde mental. Isso foi uma publicação do The Guardian. Aplicativos como o Isa e Uper têm ganho popularidade por fornecer suporte acessível para questões como ansiedade, sem restrições de horários ou custos elevados. Essas ferramentas têm sido integradas em sistemas de saúde como o NHS no Reino Unido e receberam aceitação do FDA dos Estados Unidos da América para casos específicos de terapias. Isso saiu numa publicação chamada Wired. Bom, eu fiquei meio desconfiado e fui testar. Fui fazer algumas pesquisas, né? E seguinte, sobre Taiwan e China. Essa informação procede, há relatos e evidências que jovens na China e provavelmente em Taiwan estão recorrendo a chatbots de IA para suporte emocional, e os motivos citados são amplamente reconhecidos como desafios no sistema de saúde mental desses países. A dificuldade de acesso a serviços profissionais e altos custos. Na China, a saúde mental é um setor com recursos limitados. A saúde mental. Há uma escassez de profissionais de saúde mental, psiquiatras e psicólogos, especialmente em áreas rurais. A China tem 1,5 bilhão de habitantes. Além disso, o custo de tratamento pode ser proibitivo para algumas famílias. Isso leva a longas listas de espera e barreiras financeiras significativas para quem busca ajuda. Estigmas sociais. O estigma em torno da saúde mental é muito forte na China e também em Taiwan. Aliás, de uma maneira geral, na Ásia, isso é verdadeiro. Falar abertamente sobre problemas emocionais ou buscar tratamento profissional pode ser visto como um sinal de fraqueza ou uma fonte de vergonha para a família. Isso faz com que muitos jovens hesitem em procurar ajuda tradicional, temendo o julgamento social. Bom, eu refinei essa pesquisa aqui, parece que isso é uma verdade. Apesar da China ter lá saúde pública de qualidade, intervenção do Estado, o Estado banca a saúde de todo mundo, eu acredito que a saúde mental em boa parte também, mas você tendo que fazer um tratamento através do Estado, você estaria, se muitas pessoas começarem a procurar, principalmente em áreas mais afastadas, onde as pessoas são um pouco mais retraídas, e isso poderia representar para eles um custo social. Eu não conheço a sociedade chinesa e acredito que isso seja em parte verdade, mas eu não estou falando exatamente por ser verdade ou por ser uma informação que pode ser mal traduzida do lado de lá para cá. Porque, afinal de contas, nós não estamos dentro da China e não temos informações lá de dentro especificamente. Muita coisa é traduzida aqui pela nossa forma de pensar ou até por questões geopolíticas, questões de competição, questões de hegemonia, questão de Ocidente contra Oriente, essas coisas todas que têm acontecido aí. Bom, mas eu estou falando isso para exemplificar e também para chamar a atenção de alguns benefícios da IA, mas também alguns desafios. Por exemplo, a adoção de chatbots de IA. Diante dessas dificuldades, os chatbots de IA se tornam uma alternativa acessível e para muitos seguras, para desabafar e buscar algum tipo de conforto. Mas tem gente fazendo confusão disso aí, né? Elegendo chatbots como terapeutas, outros se envolvendo emocionalmente. Nós já tratamos disso nesse programa. A anonimidade, ou seja, estar anônimo e a ausência de julgamento dos chatbots pode ser atraente para jovens que se sentem isolados ou que não querem preocupar suas famílias. Isso na China, em Taiwan, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar. Há reportagens da BBC e também de outros veículos que destacam o uso de chatbots, como por exemplo o DeepSeek,
por jovens chineses para apoio emocional, e não apenas chineses. É importante ressaltar que, embora os chatbots possam oferecer o suporte inicial e um espaço para desabafar, especialistas alertam que eles não substituem o acompanhamento de profissionais de saúde mental para casos graves ou condições médicas que exigem diagnóstico e tratamento específico. Aí eu pergunto, quem é que vai decidir isso? Né? O cara que tem lá um problema qualquer, se ele for um problema muito complicado, ele não vai saber se o problema dele está na altura de ser resolvido daquela forma. Né? O uso de IA para a saúde mental é uma área em crescimento, com inovações e também preocupações éticas, mas a tendência de sua utilização por jovens em países com características mencionadas tem sido real. Existem riscos e preocupações. Falta de conexão humana, por exemplo. Uma das maiores preocupações é a ausência de uma empatia genuína nas interações com IA, porque a IA ela conversa com você de maneira simulada, né? É a simulação de um ser inteligente que está ali. Ela é um modelo estatístico de montagem de frases, ela vai pela média do que existe na internet, e nisso pode incluir algumas coisas que não sejam verdadeiras, ou que não sejam profundas, ou que não sejam adequadas. Porque ela está varrendo, claro, que existem lá os apontadores são discricionados, tem muita limpeza daquilo ali para ele poder prestar aquele serviço, mas ainda assim existem riscos de erros. Né? Então, estudos indicam que a eficácia da terapia está profundamente ligada à aliança terapêutica entre terapeuta e paciente. Um terapeuta real, uma pessoa, algo difícil de se replicar com sistemas automatizados, como é o caso da IA. Outra coisa, privacidade e segurança de dados. O uso de IA em terapia envolve a coleta de análise de dados pessoais sensíveis, levantando preocupações sobre privacidade e segurança, que inclusive é algo que pode vazar e que fique na rede. Há riscos significativos de vazamento de dados ou uso indevido de informações pessoais, o que pode ter consequências graves para indivíduos buscando apoio em saúde mental. Existe uma limitação de tratamento, claro, em casos complexos, embora eficazes para questões mais leves e moderadas, de acompanhamento, de quebra de ansiedade, ajuda, conselhos, etc. Mas as IAs podem enfrentar dificuldade ao lidar com casos complexos, personalidades complexas ou graves. Né? A incapacidade de compreender nuances emocionais humanas pode levar a suporte inadequado e inapropriado, até porque existe um item de subjetividade, né? E se a pessoa tiver uma complexidade muito grande, essa subjetividade é muito inacessível. Isso aí para um próprio terapeuta real seria complicado, quanto mais para uma IA. E existe uma falta de supervisão e também falta de regulamentação. Como eu disse, quem é que vai decidir sobre algo, sobre se é complexo ou se não é, se é perigoso, se não é, se é grave, se não é? O desenvolvimento rápido de terapeutas de IA superou o estabelecimento de regulamentações claras e supervisão adequada, porque a coisa foi muito rápida. De repente está todo mundo mexendo. Sem diretrizes e padrões definidos, há riscos de práticas antiéticas ou proliferação de programas de terapia de IA ineficazes ou que podem ser até prejudiciais. E existem perspectivas divergentes, claro. Tem apoiadores. Especialistas reconhecem o potencial da IA em complementar cuidados de saúde mental, especialmente para aqueles estágios iniciais de sofrimento. Mais uma vez, quem regula isso? Quem que diz que é no estágio inicial, quem que diz que é estágio avançado, quem que diz que é complexo, quem que diz que é grave. No entanto, alertam contra a dependência exclusiva de tecnologias, enfatizando que a IA não pode substituir uma terapia conduzida por humanos com toda a capacidade e preparo dos humanos para as subjetividades e as complexidades da personalidade humana, especialmente em situações de crise. Críticos exigem regulação rígida, e eu concordo. Alguns profissionais de saúde mental expressam preocupações sobre a falta de regulamentação do espaço de intervenções digitais em saúde mental. A ausência de padrões éticos e evidências científicas sólidas deixa os consumidores em uma situação onde não sabem quais ferramentas confiar. Necessidade de regulamentação, a integração da IA na saúde mental exige uma abordagem regulatória robusta que aborde questões de privacidade, transparência, viés algorítmico, responsabilidade sobre dados e sobre assuntos complexos. É essencial garantir que as ferramentas de IA sejam usadas como complemento aos cuidados humanos e não como substitutos. Além disso, a supervisão humana contínua é crucial para revisar, interpretar avaliações geradas por IA,
assegurando que atenda os padrões éticos e profissionais. Bom, então, a IA oferece oportunidades promissoras, não resta dúvida, para expandir acesso a apoio em saúde mental, especialmente em contextos de escassez de profissionais. Apoio até em saúde física, para você entender a leitura de uma bula, a leitura de determinados funcionamentos do seu organismo e tudo tal. Mas a interpretação da pessoa, do leigo, é complicada diante daquilo que a internet oferece, principalmente a IA. Então, é importante, tudo nessa área, haver supervisão. Muita gente dá um Google e tenta saber de várias coisas, eu próprio faço isso, mas a gente tem que ter critério, que aquilo ali é uma parte da verdade. Outra coisa, em cada vez que você dá um Google, as 50 primeiras coisas que aparecem são alguém te induzindo a realizar algum procedimento porque ele é benéfico, porque ele é mágico. Ou então estão te vendendo por algum preço módico. Isso é muito complicado. E te entrega em qualquer lugar do país, né? Isso é muito complicado, porque você está lendo algo que está dizendo, falando bem, que é uma propaganda, não é necessariamente um parecer médico bem fundamentado. Então, o dar o Google é um pouco perigoso. A IA é mais perigosa ainda. No entanto, é imperativo abordar as preocupações éticas e garantir que essas tecnologias sejam implementadas com responsabilidade, transparência e supervisão adequada. Quem que vai fazer isso? Se as plataformas não estão preocupadas com isso. Somente assim poderemos aproveitar os benefícios da IA na saúde mental. Então, isso aí é uma coisa para a gente esclarecer o cidadão. Todos temos que acordar. Olha bem, nós vamos falar hoje, começamos com esse artigo aí, mas hoje nós vamos falar de desafios éticos das inteligências artificiais. O desenvolvimento da inteligência artificial, os dilemas éticos, os impactos sociais, os riscos globais, desafios éticos e sociais, o poder transformador, né? Vamos analisar, vamos fazer um breve relato disso tudo aí, e de maneira não muito demorada, para não te cansar. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal, compartilhe essa reportagem, esse ensaio, esse estudo, e deixa seu comentário. É muito importante para o engajamento o like e o comentário. Por quê? Porque o comentário ele diz que você interagiu com o tema. Vamos lá. O avanço da inteligência artificial tem transformado profundamente a sociedade, trazendo, obviamente, benefícios significativos, levantando preocupações éticas sociais, conforme nós já falamos aqui agora, ambientais e geopolíticas, porque também já comentamos em outros ensaios aqui no programa Pontuando. Esse texto aborda essas questões e ele está fundamentado em pesquisas científicas e relatórios recentes, muitos desse ano ainda. A inteligência artificial tem transformado setores como saúde, educação e principalmente a indústria. Mas o seu desenvolvimento também levanta questões éticas profundas, desde o impacto no mercado de trabalho, riscos associados a aplicações militares, vigilância em massa, danos ambientais e questões de saúde mental e pública, ou geral. Então, nesse cenário, a gente vê a inteligência artificial como uma das forças disruptivas, transformadoras do século XXI, que promete revolucionar desde a medicina até a educação, passando pela indústria, passando pela segurança, vigilância, etc. Mas nós temos que ter ética e responsabilidade. E para ter ética e responsabilidade, a gente tem que ter regulação, tem que ter discussão. E o cidadão comum, como nós, temos que tomar consciência disso. E é por isso que eu estou fazendo esse ensaio aqui. A implementação de sistemas de IA suscita debate sobre ética, especialmente em relação à transparência, responsabilidade e justiça. A Unesco, por exemplo, publicou diretrizes que enfatizam a necessidade de salvaguardar os direitos humanos e garantir que a IA beneficie a humanidade como um todo e não a meia dúzia, e nem que seja usada apenas para recolher dados, simular um bom tratamento, uma boa relação, desculpa, ou então ganhar proeminência para poder abrir espaço publicitário. A IA pode reproduzir e amplificar vieses sociais, de discriminação e desigualdades. Por isso que ela tem que ser observada.
Um estudo publicado na Nature em 2021 demonstrou que os algoritmos de reconhecimento facial, que nós vamos falar mais à frente, apresentam taxas de erro significativamente maiores para mulheres e para pessoas não brancas, reforçando preconceitos estruturais. Eu, inclusive, falei isso em outro programa, de uma reportagem do Buolawini e o Gebru, de 2018. Aqui está repetindo. A IA já demonstra uma certa capacidade de otimizar processos, gerar insights a partir de grandes volumes de dados, automatizar tarefas complexas, como aplicações que vão desde o diagnóstico médico preciso até criações de novos materiais, gerência de empresas, consultores, no comércio de uma maneira geral, até na indústria. Contudo, a facilidade com que a IA pode ser aplicada em diversas frentes acende um alerta sobre as discussões éticas que permeiam seu uso, até por causa da velocidade e do acúmulo de dados e de treinamento que ela já sofreu em curtíssimo espaço de tempo, porque ela é extremamente veloz. Questões como viés algoritmo, transparência, responsabilidade, privacidade de dados são centrais nesse debate. É muito importante, eu tenho batido nessa tecla, tenho falado muito disso. Algoritmos treinados com dados tendenciosos podem perpetuar e amplificar conceitos pré-existentes na sociedade, levando a decisões discriminatórias em áreas como recrutamento, concessão de crédito ou até mesmo no sistema judicial. O artigo Ethics of Artificial Intelligence, de JSTM, de 2018, publicado na Nature Machine Intelligence, discute amplamente essas preocupações éticas, enfatizando a necessidade de um desenvolvimento de IA centrado no ser humano e principalmente com os valores morais adequados, obviamente. Além disso, sistemas de IA usados em processos judiciais como o COMPAS, que é o Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, foram criticados por perpetuar discriminação racial e prever reincidência criminal, que é uma tese aqui publicada por Algoin e outros autores na ProPublica. Especialistas como Peter Kishlanger criticam a influência excessiva das grandes empresas de tecnologia na formulação das políticas, alertando para os riscos de violações de direitos e priorização de lucros sobre o bem-estar social. Mais uma vez, é por isso que nós temos de estar alertas. O poder está na mão de meia dúzia de plataformas ou de seus donos, bilionários, né, em detrimento de bilhões e bilhões de pessoas. E funcionam em determinados locais, com um monopólio de conduta, um monopólio de acesso, né? Impacto na força de trabalho. A automação impulsionada pela inteligência artificial tem o potencial de substituir empregos em diversos setores, desde a manufatura até serviços administrativos. O Relatório Internacional de Segurança da IA de 2025 destaca que, embora novas oportunidades possam surgir, há uma preocupação significativa com a perda de empregos e a necessidade urgente de requalificação profissional. Sim, porque o cara perde o emprego para a IA. E ele precisa se requalificar para continuar trabalhando em outras coisas, inclusive que detenham a IA como ou os computadores, ou a linguagem computacional, ou qualquer coisa ligada a essa área, né? O cara tem que ser requalificado para ele poder entrar no mercado e saber executar alguma função, se é que vão se criar algumas outras funções a partir da perda de algumas. A automação impulsionada pela IA tem potencial de substituir tarefas repetitivas, realmente rotineiras, levando a preocupações sobre desempenho tecnológico em larga escala. Inclusive, porque quando o camarada perde o emprego, ele não fica à toa recebendo dinheiro em casa, porque a IA veio lá e fez o trabalho dele. Não. Ele perde a capacidade de ganho. E o fato de no lugar dele existir uma tecnologia de IA ou uma outra tecnologia automatizada, só dá ganho para a empresa. Ele não... Se ele tivesse uma contrapartida de receber dinheiro, falou, bom, agora aquela tarefa chata está sendo feita por uma máquina, eu estou em casa descansando e recebendo meu dinheiro e trabalhando em outras coisas, tendo mais tempo para mim, seria ótimo, mas não é assim que está acontecendo. Quando o cara perde emprego, aumenta o lucro da empresa e ele perde o horário dele, né? Um relatório da McKinsey Global Institute de 2023 estima que até 30% das horas trabalhadas globalmente poderão ser automatizadas até 2030, afetando principalmente setores como atendimento,
ao cliente, logística e principalmente manufaturas, né? A gente precisa então de uma reestruturação e de uma requalificação. É importante considerar que a IA também pode criar novas profissões e exigir habilidades, transformando o mercado de trabalho em vez de simplesmente eliminá-lo. Tá, essa é uma expectativa. Um estudo da Oxford Economics de 2022 sugere que a IA pode gerar mais empregos do que destruir. É uma expectativa, espero que ela se consolide, né? Mas exigirá requalificação massiva da força de trabalho. Eu tenho minhas desconfianças de que nessa virada, muita gente vai ter, mesmo requalificado, vai ter pouca capacidade de inserção, porque vai sobrar pouca coisa. Porém, isso é uma opinião minha. Um relatório do Fórum Econômico Mundial, The Future of Job Report, de 2023, destaca que, embora algumas funções sejam ameaçadas, a IA e a automação também gerarão milhões de novos empregos em áreas como desenvolvimento de IA, análise de dados, engenharia robótica. Tomara. A chave para mitigar o impacto negativo reside em programas de requalificação e capacitação profissional, garantindo que os trabalhadores possam se adaptar a novas demandas do mercado. Mas será que a quantidade de empregos gerados com as novas especializações serão de monta a tal ponto de se conseguir alocar boa parte dessas perdas geradas? Essa pergunta é minha. Aplicações e riscos em conflitos bélicos e vigilância. O uso de IA em contextos militares de segurança levanta questões éticas, profundas inclusive. Por exemplo, o exército israelense tem utilizado modelos de IA desenvolvidos por empresas norte-americanas para identificar e atacar alvos. E isso aumentou a eficiência. Bacana, mas também resultou em erros trágicos, como a morte de civis inocentes. Eu não sei se é bacana identificar e atacar alvos. Eu não sou a favor de guerras. Eu não acho que existem tantos alvos a serem atacados assim, né? A maior parte das vezes que alguém fala que tem ali um terrorista é normalmente uma pessoa que está resistindo a um massacre que está sofrendo. Isso aí tem sido real em todo o mundo. Dificilmente você tem forças que disputam hegemonia numa guerra de igual qualificação, soldados de um lado e outros soldados do outro, né? O que já seria péssimo, mas pelo menos ali você teria alvos identificados como alvos reais, porque são forças militares também treinadas para atacar e defender. Então eles teriam alguma capacidade, algum instituto de defesa. Agora, as pessoas que estão sendo atacadas, os alvos que estão sendo eleitos, muitas vezes são alvos que são civis, tidos como lutadores, como terroristas, como pessoas que estão contrárias a um determinado regime, mas que são alvos. E a gente pode discutir o seguinte: serão alvos mesmo ou estariam sendo massacrados? Em qualquer lugar do mundo, não apenas nesse conflito que ele elegeu aqui. Além disso, a integração da IA em sistemas de vigilância e espionagem pode levar a violações de privacidades e direitos civis de pessoas que não têm nada a ver com aquele conflito. Inclusive, o alvo pode ser confundido, aquele pode não ser um inimigo do sistema, ou não ser um soldado, ou não ser alguém a ser atingido, e esse alvo ser atingido. Nós vamos ver mais à frente aqui. A militarização da IA é uma ameaça crescente. Sistemas de armas autônomas, chamadas LAWs, Lethal Autonomous Weapon Systems, que é o sistema de armas autônomas letais, o LAWs, né, podem tomar decisões de vida e morte sem intervenção humana, aumentando o risco de erros catastróficos. Um relatório das Nações Unidas de 2021 alertou sobre o uso de drones autônomos em conflitos, como no caso da guerra da Líbia, onde um drone turco, chamado Cargo 2, teria atacado alvos sem comando humano. Isso foi um dado da Panel of Experts de 2021. Os sistemas de armas autônomas letais, chamadas LAWs, são capazes de selecionar e engajar alvos sem intervenção humana significativa e, por isso, levando profundas questões éticas e morais. A ausência de responsabilidade humana clara em caso de erros ou atrocidades é um dos principais argumentos contra o desenvolvimento e o uso dessas armas. Artigos como Lethal Autonomous Weapon Systems, a Moral and Ethical Dilemma, de Arkin, de 2017, embora um pouco mais antigo,
ainda são relevantes e exploram implicações éticas do controle humano ou do não controle humano. Em 2018, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, tem afirmado, ou afirmou, os sistemas de armas autônomas letais são politicamente inaceitáveis, moralmente repugnantes e têm apelado à sua proibição ao abrigo do direito internacional. Na sua nova agenda para a paz de 2023, na realidade essa notícia aqui é antiga, por isso que ela está falando com atualidade, o secretário reiterou esse apelo, recomendando que os estados concluam até 2026 um estudo de instrumento juridicamente vinculativo para proibir sistemas de armas autônomas letais que funcionem sem contato ou sem controle da supervisão humana e que não possam ser utilizados em conformidade com o direito internacional humanitário e para regular todos os outros sistemas de armas autônomas. E essas armas autônomas, elas não são da atualidade, isso aí já vem de algum tempo. Mas agora está muito sofisticado. Observou-se que, na ausência de regulamentações multilaterais específicas, a concepção, o desenvolvimento e a utilização desses sistemas suscitam preocupações humanitárias, jurídicas, de segurança e éticas e representam uma ameaça direta aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Espionagem e os riscos na confidencialidade. Na vigilância, a IA pode ser usada para monitorar populações em larga escala, sem que elas saibam. Analisar dados faciais, de comportamento, levantando sérias preocupações sobre a privacidade individual e o risco da criação de estados de vigilância distópicos. A espionagem, por sua vez, pode ser potencializada por sistemas de IA capazes de processar e identificar padrões em volumes massivos de informações confidenciais. É possível utilizar reconhecimento facial sem o aceito do indivíduo? Bom, a LGPD diz que não. Mas quem que é a LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei brasileira. Existem muitos usos de reconhecimento facial e nós estamos convivendo com eles aí, smartphone, nos bancos, aplicativos do GovBR, etc, etc. Porém, há momentos críticos para o uso em larga escala. Violação da privacidade. Aplicativos e sistemas biométricos recolhem dados a todo momento, o tempo todo, dia todo, 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem autorização dos titulares. Isso configura um abuso contra a privacidade e a ética. E esses dados são armazenados. Armazenamento de dados em massa. Softwares são baseados em grande volume de dados, o que demanda armazenamento suficiente. Agora, só serve para os grandes, porque pequenas e médias empresas não têm recursos suficientes para poder armazenar esses dados. Então, quer dizer, é uma questão de poder também. E existem erros de detecção. A precisão de um leitor de reconhecimento facial depende de uma série de fatores. Por isso, os dados obtidos estão passíveis a erros, o que pode levantar detenção de pessoas erradas, por exemplo. Olhou lá, pareceu com aquilo, deu defeito, ou apontou lá uma causa viciante do defeito, e o cara vai em cana e até provar que não é, né? Vigilância constante. O uso de tecnologia possibilita vigilância em massa, pois está associada a câmeras de vídeo em todos os lugares. Análise de dados de inteligência artificial. Isso significa que os órgãos governamentais não rastreiam só criminosos, mas também rastreiam pessoas comuns que não cometeram atos ilegais. Isto em vários lugares do mundo, ou seja, estamos sendo vigiados em nome da segurança. De quem? Do planeta? Riscos ambientais e expansão de data centers. O treinamento e operação de modelos de IA consomem grandes quantidades de energia e água, nós já falamos isso num programa. Estudos indicam que a IA pode representar até 20% de consumo global de eletricidade dos data centers, com projeções de aumento para quase 50% até o final deste ano. Além disso, o uso da água para resfriamento desses centros ele é significativo, com estimativas de consumo de até 6,6 bilhões de metros cúbicos até 2027. Eles estão começando a espalhar data centers em lugares do mundo. O Brasil, por exemplo, já é um lugar observado. O Brasil tem água pra caramba. Nós não temos problema com água aqui no Brasil, graças a Deus. Vem data center para cá que precisa de uma quantidade de água que corresponde ao consumo de cidades inteiras, nós vamos começar a ter problema com água. E ela vai privilegiar quem vai pagar. E são os governos que estão fazendo esses contatos, os políticos.
Resumo, nós temos que pensar nisso aí. Ah, mas os data centers vindo para cá, nós vamos ter acesso. Nós não vamos ter acesso a nada, a informação continua sendo deles. O data center está aqui, mas a propriedade está fora daqui. Né? E vai usar coisas que existem aqui dentro, faltando para nós. Esse valor pago, ele vai representar alguma coisa para nós? E a dificuldade levantada? Em que nível que será? Qual será o custo disso? Custo de pessoas, custo de crianças, de saúde? Será que o dinheiro vai compensar? Será que isso não é uma invasão? Não é? Temos que pensar nisso tudo. Nós somos donos disso aqui. A produção de hardware para IA também contribui para o aumento de resíduos eletrônicos, com a projeção de que a IA adicionará 1,2 a 5 milhões de toneladas métricas de e-lixo até 2030. Esses impactos ambientais são agravados pela concentração de data centers em regiões específicas, como por exemplo o norte da Virgínia, nos Estados Unidos, onde a demanda por energia está pressionando a infraestrutura elétrica local, com problemas de água e luz para as populações, que é o que eu estava falando. Perigos ambientais e expansão de data centers. O treinamento de modelos de IA como GPT-4, por exemplo, consome quantidades imensas de energia. Um estudo da University of Massachusetts, um estudo de um cara lá chamado Stribel, de 2019, estimou que o treinamento de um único modelo de IA pode emitir 284 toneladas de CO2 na atmosfera, gás de efeito estufa, equivalente a 5 carros de sua vida útil. Vida útil de 5 carros. Olha bem, 284 toneladas de CO2. Por quê? Porque ela está produzindo energia, essa energia nem sempre é de fontes renováveis. Muitas são de fontes como petróleo, né? Carvão, etc. Então, eles estão consumindo a energia que tem, nos lugares onde estão, a energia que tem, de fóssil, né? 284 toneladas de CO2. As Big Techs Google, Amazon, Microsoft, Meta estão expandindo data centers globalmente, eu já falei sobre isso, aumentando a demanda por energia e água para resfriamento nos locais. Na região do Silicon Valley, o consumo de água por data center já compete com o uso residencial. Numa reportagem de Diverge de 2022, foi notificado, mostrando a dificuldade das populações. Isso vai expandir para o mundo todo, a não ser que eles comecem a pensar em termos tecnológicos e consigam diminuir essa quantidade de gasto energético e de água. Eles estão inclusive pensando em construir centrais atômicas para poder gerar energia. Só que as centrais atômicas também consomem água para resfriar os reatores, né? Então você consegue livrar a cara da energia, mas não consegue livrar a cara da água. O perigo ambiental e a escalada de data center. O treinamento de modelos de IA, especificamente os grandes modelos de linguagem, os LLMs, como o ChatGPT, os que virão posteriormente, porque já estão lá no prelo, exigem uma quantidade colossal de poder computacional. Nós vamos falar sobre isso. Esse poder é fornecido por data centers, que consomem uma quantidade de energia, como nós já falamos, e água também, para refrigeração. A escalada dos data centers provocados pelas principais Big Techs, Google, Amazon, Microsoft, Meta, etc., para suportar crescente demanda por IA e serviços de nuvem, tem um impacto significativo na pegada de carbono global, que nós já mencionamos um dado. Um estudo da Universidade de Massachusetts Amherst, do tal Strubel, estimou que o treinamento de um grande modelo de IA pode gerar uma pegada de carbono equivalente a de 5 carros ao longo de suas vidas. Já mencionado, desculpa, estou repetindo. Embora o setor esteja buscando soluções eficientes ou mais eficientes e fontes de energias renováveis, a demanda crescente por computação de IA representa um desafio ambiental considerável e precisa ser abordado. Como eu disse, até mesmo se você conseguir energia mais barata e maior quantidade de energia com investimento baixo, conforme são as atômicas investidas pelas próprias Big Techs, você ainda precisa da água. Cássio Pantaleone, que é um executivo, historiador, filósofo e escritor brasileiro, explica que quanto maior o número de parâmetros a serem trabalhados pela IA, maior será a precisão da previsão dos resultados desejados, das respostas que a gente está procurando. De acordo com o especialista,
Se o ChatGPT-3, né, por exemplo, foi construído com base de 175 bilhões de parâmetros, o GPT-4 já considerou 176 trilhões. É um aumento vertiginoso. Esse aumento exponencial nos parâmetros traduz em modelos de IA mais complexos e necessitados de maior poder computacional. Nas IAs, o poder de computação é usado para determinar como um computador pode executar uma determinada tarefa e com que precisão ele pode prever resultados. E isto consome energia cada vez que ele é mais preciso e água para resfriá-lo, além dos custos financeiros. Veja bem, somente quando você faz uma pergunta a IA e se você fala por favor, isso representa mais quantidade de energia e mais água para resfriamento. Porque o por favor, ele parece que dá ali uma especificidade de gentileza e que a IA vai favorecê-lo porque ela quer fazer uma boa convivência com ele, instruída naturalmente pelos programadores. A OpenAI revelou que o consumo de treinamento do ChatGPT foi de 100 milhões de dólares e levou 100 dias. Utilizou 25 mil GPUs, NVIDIA A100, são as placas, né? Servidores como essas GPUs usam cerca de 6,5 kW de energia cada, resultando em cerca de um total de 50 gigawatts de uso de energia durante o treinamento, comenta o Pantaleone. Só para se ter uma ideia, 50 gigawatts podem alimentar cerca de 1.666 a 8.333 residências, dependendo do consumo médio de cada uma. A média de consumo em residências varia, podendo ser apenas 152,2 kWh. Hora de quilo, juntando tudo aí você chega a giga, né? Do quilo você vai para o mega, do mega você vai para quilo, para o giga, quer dizer, 1 milhão de vezes. Considerações finais, vamos lá. O desenvolvimento da inteligência artificial é uma jornada complexa, multifacetada. Seu potencial para impulsionar o progresso humano realmente é imenso. Os desafios éticos, sociais, ambientais que apresentam são igualmente significativos, preocupantes. A discussão sobre o uso ético da IA, de seu impacto na força de trabalho, os riscos, os conflitos de vigilância, a pegada ambiental dos data centers, as questões ligadas à saúde, saúde humana, saúde mental, não são apenas debates acadêmicos. São questões urgentes. Elas exigem um diálogo contínuo entre pesquisadores, formuladores de políticas, empresas, sociedade civil e os representantes. Nós temos representantes muito fracos mundo afora, né? Somente com uma abordagem colaborativa e proativa a gente pode garantir que a IA seja desenvolvida de uma maneira a ser utilizada de forma responsável, já que a IA oferece benefícios significativos, mas seu uso sem regulação, critério e transparência pode agravar desigualdades, ameaçar empregos, intensificar conflitos, ameaçar saúde mental, degradar meio ambiente. Então, é urgente estabelecer regulações globais, como a que foi proposta na União Europeia pelo All Act de 2024, para garantir que a IA seja desenvolvida de forma ética e sustentável. E olha, estão encontrando muita dificuldade para implementar as discussões políticas diante do poder das plataformas. Bom, gente, chegamos ao final. Como sempre, ficou um pouco longo, não ficou tão longo. Eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que a gente tenha engajamento, mais pessoas conversando sobre isso, para a gente tenha tomada de consciência. Assine o canal e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que será muito interessante, com certeza. Muito obrigado e até lá.